Trabalhador com câncer pode ser demitido da empresa? Mas antes, eu vou pedir para você curtir o vídeo, comentar, deixar suas dúvidas e compartilhar esse conteúdo com quem pode ter interesse. O trabalhador com câncer, em princípio, ele pode ser demitido da empresa como qualquer outro empregado. Porém, ele não pode ser demitido por estar doente. Isso não pode, isso a lei prevê como uma dispensa discriminatória. Ninguém pode ser demitido por estar doente. Na prática, muitos trabalhadores com câncer são demitidos e, nesse caso, o que a empresa precisa fazer? A empresa precisa demonstrar que essa dispensa não foi discriminatória, ou seja, ela precisa fazer a prova de qual foi o motivo que a levou a demitir aquele empregado. Não pode ser, obviamente, a doença esse motivo. E se a empresa demitiu esse empregado porque ele estava doente, ou então se a empresa não conseguir demonstrar o motivo real da demissão ao seu trabalho, ela vai presumir o quê? Vai presumir que essa dispensa foi discriminatória. E a dispensa discriminatória vai gerar alguns direitos para esse trabalhador. Primeiro direito, o trabalhador pode, se ele, trabalhador, quiser, pode ser reintegrado ao emprego. Bom deixar claro o seguinte, que a opção da reintegração ou não ser reintegrado é do próprio trabalhador. O segundo direito é indenização por danos materiais. Todos aqueles danos materiais que foram causados, que o empregado sofreu, ele tem o direito de ser ressarcido pela conduta discriminatória da empresa. E terceiro, o empregado tem o direito de receber uma indenização por danos morais. Essa indenização vai ser reconhecida pela justiça e o juiz do trabalho vai decidir o valor que esse empregado tem de direito de receber. Outro ponto é o seguinte, que acontece muito na prática. Na prática, o empregado fica doente e a empresa, ao invés de demitir diretamente, começa a forçá-lo a pedir demissão ou então começa a criar situações para deixar esse empregado desconfortável e fazer com que ele peça demissão. Obviamente, isso é completamente ilegal, a lei não ampara essa atitude da empresa e também, do mesmo modo, esse empregado ele tem direito ao recebimento das indenizações e de todos os direitos daquele caso do empregado que é demitido sem justa causa por estar doente. E aí surge uma outra pergunta. Se o empregado doente começa a ser pressionado pela empresa para pedir demissão ou começa a ser colocado pela empresa em situações incômodas para forçá-lo a pedir a demissão, o que esse empregado tem que fazer? Pedir demissão? Não peça demissão. O caminho ideal é, primeiro, consultar um advogado trabalhista para verificar a possibilidade do reconhecimento de uma rescisão direta, verificar também como isso pode ser provado perante a Justiça do Trabalho. Isso é de caso a caso e isso é interessante que seja conversado com o advogado trabalhista para que fique muito bem caracterizado no processo. Outra dúvida que surge é o seguinte, o empregado com câncer, ele precisa, além de estar doente, ele precisa estar incapacitado para o trabalho? A resposta é não precisa. Então, mesmo aquele trabalhador que está doente, mas preserva a condição de trabalho, que está nativa, que está indo trabalhar na empresa, esse trabalhador também tem para si esses direitos. Ou seja, esse trabalhador ele tem todos os direitos garantidos a ele. O direito à reintegração, se ele for demitido injustamente, ele tem o direito à indenização por danos morais e à indenização por danos materiais. Quer saber mais sobre esse assunto? Nós fizemos um post, um texto no nosso blog, o link para ele está aqui embaixo na descrição do vídeo, confira e curta o vídeo, deixe seus comentários, compartilhe esse conteúdo com aquelas pessoas que podem se interessar por esse assunto. Obrigado, até mais e conte com a gente.